Tá pensando em começar a cuidar de algumas plantas, mas não sabe por onde começar? Ou então já até pegou algumas plantas, começou a cuidar, mas ou matou afogada ou esqueceu de aguar? Pois então eu vou ensinar pra você agora 3 plantas facílimas de cuidar para quem tá começando. Eu vou ensinar para vocês hoje, como eu já disse, 3 plantas muito fáceis de cuidar. Plantas para quem está começando, para quem esquece de aguar, ou para quem não tem muito espaço em casa, ou para quem não tem muita luz. Então eu vou ensinar para vocês agora, começando pela primeira, que é a jiboia. A jiboia é uma planta muito fácil de cuidar. Ela gosta de lugares bem iluminados, mas não precisa ser diretamente no sol. Então você pode colocar ela perto de uma janela ou na sala, cômodos onde tenha bastante luz. Ela não pode ficar sem pegar nenhuma luz do sol, mesmo que seja indiretamente. Você pode molhar ela a cada 3 dias. Se estiver muito quente, você faz o teste do dedo. O que é isso? Coloca o dedo na terra. Se estiver úmida, você não molha. Se estiver seca, você molha. Essa aqui eu coloquei para crescer na parede, porque eu quero que ela suba e faça uma moldura nesse balcão. Mas ela também pode ser uma planta pendente, que é quando você coloca em um vasinho e ela vai crescendo para baixo, como essa outra. Pode colocar na sua mesinha do trabalho, se tiver uma iluminação, uma janela. A segunda planta que eu vou ensinar para vocês, ela também é muito fácil de encontrar. Até na rua mesmo, tem lugares que ela vira praga, mas ela é muito bonita dentro de casa, também pra você botar no jardim se você tiver. Ela aguenta sombra, aguenta sol, pouca água, muita água. O nome dela é Espada de São Jorge. A Espada de São Jorge é uma planta muito fácil também de cuidar. Em alguns lugares ela vira até praga. É muito difícil você matar uma Espada de São Jorge. Você pode molhar ela bastante ou pode esquecer de molhar, ela não vai morrer. É uma planta que você acha fácil em jardins. Se você for comprar, ela custa em média de 20 a 30 reais, vai depender do tamanho. E existem vários tipos. Tem essa que pode crescer até 1 metro, 1,5 metro, vai depender do tamanho do vaso. E tem a mini Espada de São Jorge, que essa é boa para ficar em mesinhas, cabeceiras de cama. Essa planta pode ficar tanto ao sol pleno, quanto à luz indireta do sol. E também pode ficar na sombra. Então é uma planta assim muito fácil para qualquer tipo de casa e para qualquer lugar. E como eu disse, a rega dela, ela aguenta ser molhada muito ou ela aguenta ficar sem água. Mas o ideal é você molhar ela ali 1 vez por semana, tá ótimo. Lembrando sempre que quando eu falo de rega, você não pode encharcar a terra de nenhuma dessas plantas. O que significa isso? Você vai molhar o suficiente para ficar úmido, mas para não ficar encharcado. E aí vai depender do tamanho do seu vaso. E a terceira planta, ela tem um nome diferente, mas que pode te assustar um pouco, mas ela é muito facinho de cuidar, que chama Zamioculca. A Zamioculca é uma planta para sombra. Essa planta é feita especialmente para ficar dentro de casa, em lugares que não entra muita luz natural. A partir de hoje, quando você for no shopping, repara que essa é as plantas que mais tem. Em shoppings, lojas grandes. Por quê? Primeiro, essa planta não precisa de muita água. Você vai molhar ela 1 vez por semana com meio copo de água. E ela vai viver tranquilamente. Ela acumula água dentro dos caulezinhos dela. Ela também é uma planta que não pode pegar sol diretamente. Ela pode pegar uma luz indireta ou mesmo ficar na sombra. Quanto mais escuro for o ambiente, mais verde escuro as folhas dela ficam. Então é uma planta muito fácil. Essa minha aqui é grande, mas você encontra ela as mudinhas menores. Então você vai adequar para o espaço que você tem. Então essa planta é para você que esquece de molhar, sabe? Que matou aquela planta porque esqueceu de dar água para ela. A Zamioculca é perfeita para você. Então é isso, pessoal, essas foram as 3 primeiras plantas, são plantas para iniciantes, como vocês viram, muito fáceis de cuidar, elas se adaptam muito bem a ambientes com muita luminosidade ou com pouca, e aí é um começo, você pode ir pesquisando outras para cada vez você ir tendo mais e mais plantas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, se você tiver alguma sugestão para o próximo vídeo, me manda aí que eu vou responder todo mundo.
ok? Um beijo, um abraço.